Hoje, no Devaneios Marsupiais, a gente encerra a nossa trilogia sobre o MMA cearense, né? Hoje a gente vai falar sobre um dos nomes que vem crescendo, vem ganhando destaque nacional, e eu já fiquei sabendo que a gente vai ter uma participaçãozinha internacional dele também, tá? Vindo da Pacatuba, ele tem emplacado nocautes aí nas suas últimas lutas com um cartel invejável, tá? Uma luta por vez, o cara tá adquirindo aí o apelido de açougueiro, e eu quero muito, muito que esse apelido dê certo, porque, cara, combina demais. Cada luta o cara arranca um pedaço de alguém, pra mim, já é o açougueiro da Pacatuba. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho além do octógono. A gente vai falar também sobre os desafios da vida de ser um atleta e de tudo que isso envolve. Recebam com muito carinho o açougueiro da Pacatuba, Yuri Anselmo. Seja muito bem-vindo. Prazer, Yuri Anselmo. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Da alta escalação, né, no caso. Não, que é isso. Já era plano chamar os atletas que eu admiro, né? Que eu acompanho o trabalho e tal. Você é um deles. Inclusive, desde a tua luta lá do Acesso 8, que a gente se fala no Instagram, sim, né? Sim. Te elogiei o teu trabalho, acompanhei lá a tua participação no Shotô, mas vamos falar sobre isso aí um pouquinho mais na frente. Eu queria começar sabendo de ti, assim, por que tu começou a lutar? Em que momento a luta ela apareceu na tua vida? Foi desde criança? É um negócio de família? Como que é a luta pra ti? Eu sempre fui apaixonado por assistir luta, sabe? Desde pivete e tal. Aí eu gostava muito de brigar no meio da rua também, quando era mais novo, né? Até eu era baixinho, gordinho, então a negada zalava bastante. Aí a gente se virava como dava. Aí eu comecei a treinar consideravelmente tarde, né? No último ano da pandemia. Eu tenho 4 anos de arte marcial no total. Caramba! No total. Tô falando de MMA. MMA tem 1 ano e meio. Pode crer. Tenho 4 anos de arte marcial no total. Comecei a treinar no final da pandemia. Foi pra perder peso e tal, ocupar a cabeça também. Meu pai tava num período aí que ele começou a dar aula na praça. Eu fui e acompanhei. Mas, assim, eu sempre tive o sonho na minha cabeça de ser lutador profissional, mas nunca queria pagar o preço. Tipo, eu ia treinar e depois não ia mais. Sim. Como toda criança no Brasil, a gente quer ser jogador. Eu tentei. Nunca tive muito talento, não. Era meio Adriano Imperador, né? Barroava e fazia gol e dava certo. Mas nunca fui talentoso pra jogar bola e tal. Aí quando eu comecei a lutar, quando eu comecei a treinar, aí eu vi, pai, acho que vai dar certo. Aí minha primeira luta eu fiz com 20 dias de treino, pô. Caramba! Cara. Eu fui fazer um sparring que o treinador da nossa antiga equipe ia lutar e a gente foi ajudar ele, né? Aí como não tinha ninguém pra fazer o sparring com ele, eu fui no meio também. Aí ele, macho, dá pra tu lutar já e tal. Aí eu, beleza. Deixei, ficou por isso. Aí beleza, eu estudava de manhã, isso foi no meio da semana, não me lembro exatamente qual foi o dia. Quando foi no outro dia, eu fui pro colégio e tal, voltei, sempre que eu estudava de manhã, e sempre que eu chegava do colégio, eu almoçava e ia dormir a tarde toda. Sim. Quando deu umas 4, 5 horas da tarde, eu me acordei e fui ver lá, o pai tinha me mandado o card do evento. E minha luta tava casada. Eu falei, como assim? Foi meio que de surpresa. A minha próxima pergunta era se a tua família te apoiou, né? Mas pelo visto teu pai é teu maior incentivador, né? Não, meu pai com certeza. Meu pai sempre incentivou. No começo tinha medo, que é normal. Mas a restante da família não. No começo deixava porque achava que era uma ocupação de tempo e tal, ocupar a cabeça, um hobby, né? Só que quando eu comecei a lutar de fato, aí o pessoal começou a barrar um pouco, queria que eu trabalhasse e tal, porque ainda é marginalizado, querendo ou não, a luta, né? Sim. Não é considerado um trabalho ainda. Mas agora tá bem melhor. Tipo, o pessoal tá começando a ver que realmente é um trabalho, que eu tenho um talento pra coisa, eu, tipo, tô evoluindo mais rápido do que, tipo, muita gente que tem 10, 12 anos de carreira não conseguiram. Entendi. Tu falou que teu pai dá aula numa praça, ele é professor de luta também? Meu pai é professor de luta. A Tinhusso é dele. Ele já dá aula já há muito tempo. O time tem 4 anos, eu acho, 4, 5 anos. Mas ele já dá aula há muito tempo e tal. Ele sempre foi muito metido. Até quando não era pra dar aula, ele dava aula também. Aí começou a dar aula na praça. Aí a gente saiu da nossa antiga equipe. Ele fundou a equipe dele. E tamo aí. E é professor de MMA ou tem Não, outras artes de Muay Thai e kickboxing. Certo.
né? O foco dele sempre foi esse no começo. E veio dando certo. Ele teve uns parceiros da antiga equipe. Aí acompanhou ele e ajudou a gente a fazer o trampo dar certo, né? Sim. Tu chegou a comentar aqui que a galera comentava contigo, tu tem talento pra isso e tal, mas tu não dava muita bola. Tu acha que o primeiro momento que tu percebeu que tu realmente tinha talento foi na tua primeira luta, ou foi um pouco antes disso, ou um pouco depois? Quando foi que Foi na primeira luta. Na minha primeira luta amadora, eu nocauteei um cara que já tinha umas 3, 4 lutas. Aí nocauteei no primeiro round, acho que 1 minuto, 2 mais ou menos. Aí eu falei, porra, sou o cara. Né? Aí, novo Aldo. Quando foi pra minha segunda luta, eu perdi. Eu falei, não quero isso mais não. Quero mais não, sumi do CT, não dá pra mim. Aí quem me resgatou de volta foi o pai. Mesma coisa, casou minha luta e disse que eu ia treinar e era isso. Entendi. Cara, tu parece muito calmo, assim, do lado de fora, né? Conversando contigo aqui frente a frente, tu parece ser um cara muito tranquilão, muito calmo e tal, mas dentro do octógono, meu irmão, tu é um cara que se transforma, né? Acompanhei algumas lutas tuas, dei uma estudada aí pra fazer o acesso 8, então vi umas lutas tuas que tinham sido gravadas. E, meu irmão, dentro do cage é um negócio inacreditável. Como é que tu faz pra virar essa chavinha aí na tua cabeça? Cara, é uma parada que eu até tava conversando com a minha mãe e com a minha avó uma vez, que ela falou que se assustava um pouco que ela não me reconhecia, por isso que ela evitava até estar assistindo minhas lutas, né? Porque realmente é isso, todo mundo fala que eu sou uma pessoa extremamente amorosa, super dócil do lado de fora, e quando eu vou lutar é uma coisa totalmente diferente. Mas eu acho que tudo tem a ver com personalidade, tanto o seu jogo de luta quanto a sua personalidade tem que estar bem alinhado. Porque não adianta você ser uma pessoa de um jeito e levar pro cage, tentar levar uma coisa totalmente diferente, porque não vai conseguir. Só que é uma coisa que eu tento guardar pra mim e poder soltar no momento certo. Como eu te falei, eu sempre gostei de brigar, eu sempre via beleza na violência, naquilo, entendeu? Então é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que eu gosto até hoje. Então pra mim é mais fácil virar essa chavinha, porque eu espero aquele momento. Muita gente vai lutar esperando que ela acabe. Eu curto. Cada minuto da luta, realmente eu gosto muito daquilo. Dá pra ver, assim, é engraçado. Pra quem assistiu o Acesso 8, deve ter visto em algum momento. Quando tu acerta aquela cotovelada e tal, e abre no rosto, eu não vou lembrar agora, acho que era o Jonas Mutante, né? E aí abre o rosto dele lá, e tem aquele período de análise, né, dos médicos e tal. E quando a câmera passa, assim, e te pega, tu tá andando de um lado pro outro e rindo. Parece que tu genuinamente se diverte naquele momento, né? Eu gosto. E eu tava ali embaixo, prestando atenção um pouco como é que o público tava reagindo. Tinha um cara na plateia que tava gritando o tempo todo assim: bem que eu disse pro teu pai, usa o cotovelo, manda ele usar o cotovelo que vai dar certo, não sei o quê. Cara, explica um pouco como é essa atmosfera, quem era aquele cara e o que tu tava sentindo naquele momento. Era o DDD. É porque, como eu te falei, né? Meu pai começou no Muay Thai, a gente é do Muay Thai. Então a gente sempre treinou muito isso de cotovelo, de joelhada, de clinch, de dar uma porrada, mas dar uma porrada pra machucar. Foi tanto que quando a gente migrou pro kickbox, deu certo. Funcionou muita coisa, o pessoal fala, não dá certo, porque kickbox é kickbox, Muay Thai é Muay Thai. De fato. Mas se você souber adaptar pra certas coisas, funciona em tudo. É tanto que eu luto Muay Thai no MMA. Entendi. A minha postura é mais em pé, eu trabalho muito cotovelo, eu trabalho muito ajoelhada. Entendi, perfeito. Cara, eu tava até dando uma olhadinha aqui nas coisas. Teu cartel, ele tem uns knockouts bem contundentes, né? Até bem rápidos, assim, sim, né? Nesse momento. Tu tinha falado que esse teu estilo é mais em pé, tu é um striker mais habilidoso e tal. Como que é a tua preparação pra luta no chão? Se a luta vai pro chão, tu tem uma série de treinos de jiu-jitsu ou o teu treino é levantar? Me derrubou? Não, a gente treina bastante. Tipo, eu tive ótimos professores de jiu-jitsu, de luta livre. A gente treina muita luta livre. A questão de levantar é mais por opção minha mesmo, porque eu gosto de trocar porrada, mas por isso eu fui muito obrigado a treinar muito chão. Então meu professor Carlos Índio, o Danilo Drago, o Mike William cobram muito, a gente tá treinando chão, então a gente treina muito chão. Entendi. Eu ainda não usei porque não foi preciso usar, mas quando precisar tá afiado, pode ter certeza que tá esperando lá.
Cara, tu falou que essa mudança de chavinha, né? Voltando um pouco pro assunto passado, é uma coisa meio natural, né? Tu entra no cage e tal, tu tá guardando aquele momento de violência pra usar dentro do cage, por fora tu é um cara muito amoroso e tal. Tu faz algum tipo de preparação psicológica mesmo, ou com um profissional ou tua própria? Tu tem alguma rotina de meditação, algum trabalho que tu faz para que isso durante os teus dias pré-luta e pós-luta seja natural, que não seja uma mudança tão repentina, que não te traga algum tipo de angústia, aflição? Não. Na verdade, assim, a minha rotina de mental, ela começa já quando eu sei da luta. Então ela é todos os dias e tal. Eu tento trabalhar tudo em pé, no chão, na grade, pra não chegar pré-luta e tá pensando, eu deveria ter feito mais, entendeu? Então essa parada de não tá tão nervoso me ajuda bastante, porque eu sei que eu tô preparado pra aquilo. Porque antes de chegar no vestiário é onde acontece, eu devia ter feito uma flexão a mais, eu devia ter batido mais 1 minuto de manopla. E eu não tenho isso, porque eu sei que eu treinei o que tinha pra treinar. Tipo, o Danilo Drago cobra muito meu pé isso, o Carlos Índio cobra muito isso, meu pai cobra muito isso. Então, quando a gente chega lá, a minha aflição é até bater o peso. Pode estar faltando 100 gramas, quanto 1 quilo, a minha aflição é sempre a mesma. Eu sou um porre pra bater peso, eu fico extremamente estressado, eu dou trabalho pro meu pai, dou trabalho pra minha esposa, dou trabalho pra todo mundo, porque eu sou um porre pra bater peso. Mas depois que eu subi na balança, que bateu o peso, acabou pro meu nervosismo. A questão de lutar, além de ser um lazer pra mim, é um dia de trabalho, então pra mim é normal. Tipo assim, eu entendo, tipo, um carteiro ele não fica nervoso pra entregar a carta. É a mesma coisa pra mim, virou natural a luta em si. Caramba, que massa, assim, ter essa perspectiva de que é um trabalho mesmo. É um trabalho, né? Pra mim é um trabalho. Então eu não fico mais, tipo, nervoso, é um dia de trabalho. Pode crer. Então tu tá me dizendo que bater o peso ele é muito mais complicado do que manter Com a cabeça certeza. no foco, né? Com certeza. Fala um pouquinho também pra galera aí que tá assistindo. Muita gente que me assiste é da luta, apesar do meu podcast ele não ser um podcast focado em luta, mas tem muita galera da luta que me ouve e tal, mas tem muita gente do público geral que não sabe como é o bastidor de um atleta, como é que é a preparação anti-luta. Acho inclusive que não existe essa questão de bater peso, de desidratação. Fala um pouquinho como é essa rotina, como que funciona a desidratação, como que é o processo, como é que é o acompanhamento, só pra gente deixar todo mundo aqui na mesma página. Então, eu tenho um nutricionista, o João, né? E tem uma preparadora física, a Janaína. Então eu tento juntar os dois, alinhar como é que vai ser a questão da minha alimentação e a preparação física para fazer o próprio corte de peso. Porque é uma pessoa que ela não tá bem adaptada, a estrutura dela não tá forte para o processo de corte de peso, ela não vai aguentar. A mesma coisa é do nutricionista. Se teu corpo não tá nutrido para aquilo, teu peso ele não vai baixar. E se ele baixar, tu vai repor fraco. Então a gente começa o quê? Um mês, 3 semanas mais ou menos, já começa a apertar para o peso ir baixar aos poucos. Meu corpo tá bem nutrido, meu corpo tá forte. Então eu alinho a preparação física, os treinos, né, de luta e tal, e a nutrição. Eu sou muito ruim para fazer dieta, eu admito. Eu ainda tenho que melhorar muito profissionalmente nessa parte. Até a última semana. Quando chegou a última semana, esse mês todo eu passo, tipo, todo dia eu bebo 10, 12 litros de água. Aí quando chega na última semana, na semana da luta, a gente vai pra 10, 6, 4, até ficar com pouca água. Vai depender de quantos quilos falta, mais ou menos. Se precisar desidratar, aí a gente vai fazer o processo de... Como é que o pessoal chama de... aquecer o corpo pra jogar suor pra fora. Basicamente Sim. Isso. Eu esqueci o nomezinho. Sauna, né? Tipo uma sauna, assim, mas eu falo igual, eu prefiro na capa. Eu boto a capa e vou bater manopla, vou fazer um treino até tirar todo o peso. Normalmente eu tiro 4, 5 quilos em 2 dias, 1 dia. Caramba. É basicamente isso. É tu botar o restante do suor que tem pra fora, pra poder bater o peso. Isso que chama de processo de desidratação. A gente realmente joga o corpo no extremo para poder bater o peso bem, pra ficar bem no dia da luta. Esse negócio de ficar bem no dia da luta é interessante, né? Porque a gente vê, assim, a gente viu recentemente aí o Charles do Bronx tentando bater o peso, né? E a gente viu que ele ficou numa situação complicada, né? Tem umas fotos que a galera bateu que foi até de tal, parece a época da praga, peste negra, né? Peste bubônica, sei lá. E a galera todo mundo de joelho lá em volta dele, sim. Em volta dele, uma cena feia. E às vezes você vai tentar repor e até no dia da pesagem, eu vejo isso
Enfim, nas entrevistas, nas coisas, eu vejo a galera falando que, tipo, às vezes eu subo na balança, eu ainda tô com a visão meio turva, eu ainda tô tonto. Não, tem muito dessas coisas, assim. Não tô muito bem e tal. Mas aí, já teve alguma vez que tu aceitou uma luta, que tu sabia que ia ser muito difícil de bater o peso, ou que tu sentia que tu não tava fisicamente 100%, mas tu disse, meu irmão, não posso parar, eu preciso fazer essa luta acontecer, porque, enfim, é o meu trabalho, eu dependo disso, a parada aqui é... Enfim, eu preciso chegar num ponto que eu ainda não cheguei, enfim. Eu acho que a maioria, na verdade. Eu sou, como eu te falei, eu sou bem indisciplinado em relação à dieta, então eu tô sempre acima do peso. Tipo, eu treino muito, todo dia, literalmente, eu não sou muito de fazer corpo mole pra treinar, não, mas fazer dieta é bem complicado. Então, tipo assim, eu desço de 9,4, 9,3 pra bater 7,7, entendeu? Caramba! Aí a gente corta bastante peso, mas quando eu consigo alinhar bem, minha cabeça tá boa pra fazer a dieta, eu baixo meu peso bem. O percentual de gordura fica bom e tal, tudo alinhadinho. Mas acho que em relação a isso, meu pior corte de peso foi esse último agora, mas por culpa minha mesmo, muita coisa. Por fora aconteceu e mexeu um pouco minha cabeça e o corpo acabou que não liberou o peso. Foi tanto que eu não bati o peso por 300 gramas. Sim. E mesmo assim a luta aconteceu? Sim, aceitou, paguei a porcentagem da bolsa, enfim. Mas muita gente fala o que é 300 gramas, mas 300 gramas teu corpo já tá no limite. Eu já tinha tirado 6 quilos naquele em 2 dias, 48 horas mais ou menos. Uhum. Então 300 gramas já não ia mais sair, não tinha mais pra onde ir e a gente foi, sim, o cara aceitou o peso e a gente lutou. Mas os 2 piores cortes de peso foi esse e o após minha luta com o Michael. Após minha luta com o Michael Johnson, eu lutei o Heroes. Né? Aí eu tirei 7 quilos em, tipo, 30 horas, 24 horas mais ou menos. Que isso, cara? Foi, tipo, tanto que eu nem me lembro de ter batido o peso. Só me lembro de ter subido na balança e quando eu comecei a reidratar, eu fui dormir, aí a cabeça começou a voltar. Mas, tipo, pra me mover de uma ponta a outra, meus colegas de equipe estavam me levando. Caramba, mesmo. Isso é bizarro de imaginar que acontece. É o que eu tô te falando, tipo assim, a luta em si não me deixa mais nervoso porque é mais um dia de trabalho, é um lazer pra mim, eu adoro aquela parada, mas o processo de cortar peso, de fazer dieta, o dia a dia, de treinar todo dia, aí amanhã tu tá ruim, mas tu vai ter que fazer de novo, tem que dar atenção à tua mulher, tem que dar atenção à tua mãe e teu pai, tem que muitas vezes ir trabalhar com outras coisas por fora, aí tem que dar aula, tem que pagar a conta, essa é a parte complicada. Episódio passado a gente recebeu o professor Fernando aqui e a gente falou um pouco sobre estrutura, né? Sobre os eventos em si, a dificuldade que é de se fazer um evento de MMA como o Acesso. O Acesso, inclusive, que tá apoiando o episódio, vocês estão vendo a luvinha aí do evento. Aqui o evento já passou, né? Então vocês não estão vendo mais o QR Code. Então, mas o evento já rolou. E assim, uma coisa que ele falou é que ele ainda depende do ingresso, né? Pra conseguir manter o evento funcionando e tal. Como que é pro atleta encontrar um patrocínio para que ele consiga manter uma rotina de treinos contundente, para que ele consiga realmente se dedicar àquilo 100%, para almejar um futuro, né? Porque a gente vê esses grandes caras, um Conor McGregor ganhando milhões, um José Aldo que já chegou lá, né? Que já conseguiu muita grana, um Vitor Belfort, enfim, Vanderlei Silva, Anderson Silva, esses caras que estão, né, que são grandes nomes, que são lendas, né, do MMA, enfim, eles conseguiram montar um patrimônio absurdo. Mas para quem tá começando, para quem tá entrando nesse mercado, a dificuldade acredito que seja muito maior, né? Porque o esporte ele ainda não é visto como deveria, ele ainda não tem a imagem que ele tem, né? A gente até comentou no episódio passado que o futebol é mais violento do que o MMA e mesmo assim existe uma paixão nacional, existe um marketing todo por já é uma religião aqui no Brasil, querendo ou não. Exatamente. Então como que é pra ti, um atleta que tá aí em ascensão, conseguir esses patrocínios, conseguir um investimento pra que tu consiga se dedicar 100%? Então, eu tenho muita sorte, tipo, na minha carreira, beleza, teve meu mérito, teve minha dedicação e tal, mas eu tive muita sorte de estar no momento certo, conhecer as pessoas certas, conversar com as pessoas certas. Então, a Pacatuba, como tu falou, é difícil pra quem é da capital, imagina pra quem é fora da capital. Uhum. Porque pra gente é um interiorzinho, o esporte já lá também já não é tão famoso. É tanto que lá muita gente me chama de o lutador. Tipo, é o lutador pra lá, lutador pra cá, porque querendo é pouco, o nicho é muito pequeno ainda.
Então, tipo, quem me ajuda são os comércios locais, é o pessoal que é um espetinho, é um comércio, é uma lojinha, alguma coisa do tipo. Porque gosta de mim e quer me ajudar. São pessoas conhecidas, são amigos meus, amigos do meu pai. Mas é uma barra, é complicado. Porque até pra pedir um pouquinho a mais, o pessoal fica meio relutante. Porque de começo, realmente, a gente não vai dar um retorno. Vai te ajudar quem quer te ajudar. Sim. Porque de começo tu não vai dar um retorno que ele precisa. Eu vou frequentar tal local porque o Yuri frequenta. Pelo menos de tal começo ainda não. Uhum. No interior era muito comum aquela história do... tu conhece fulano? É filho de quem? Filho de fulano. Exatamente. Só que aí vai chegando a época da vida, geralmente quando acaba vai envelhecendo mais, tu conhece fulano? Que fulano? O mecânico. Fulano, o padeiro. E tu é muito novo, né? Qual é a tua idade hoje? Tô 23. 23 anos e tu já é Yuri, o lutador, né? Lutador. Não é mais o filho de alguém. É o lutador, o filho do urso, o filho da Lady Ana. Normalmente eles falam assim, o sobrinho, ainda é assim. Então, querendo ou não, pra cidade, tu já é um destaque, né? Pra Pacatuba, tu já... Sim. Já tá se transformando num destaque. A gente tava realmente conversando no off que pra capital já é muito complicado, né? Quando a gente fala do interior, fica ainda mais complicado. Mas se a gente pegar numa forma macro, pro Nordeste em si também é mais complicado. Valorizar os eventos locais, às vezes até os próprios atletas mesmo, né? A própria galera daqui pensa, não vou lutar um evento local porque eu tô mirando um evento X do eixo, enfim, um evento X nacional, só que não entende o processo de construção, né? Como que é pra ti essa construção profissional? Eu vi que você lutou o acesso, teve aí bons resultados, foi lá lutar o Chotô. Conta pra mim como é que foi essa escada até chegar nessa luta nacional que você fez há 2, 3 semanas atrás. Quando esse episódio tá saindo, acho que já vai fazer 4 semanas que você lutou. Vai fazer, sim. Então, vou ter que puxar um pouquinho lá do começo, né? Isso. Como eu tava te falando, começou o pai treinando na praça, eu comecei a treinar com ele e tal, ele montou a equipe dele. Quando eu comecei a treinar, que eu comecei a sair do circuito amador, né? Meu pai teve um plano de jogar a gente pros Leões, é tipo isso. Ele queria que a gente realmente lutasse com os melhores daqui, os mais conhecidos daqui, porque toda vida que a gente ia pra um evento, a nossa equipe era o pessoalzinho do interior, o timezinho do interior, e era literalmente isso. Tipo, tinha 3, 4 atletas só, que era eu, meu irmão, nosso parceiro de treino André e o Capoeira. Eu acho que era esses os 4 que treinavam na época. Aí a gente teve a ideia de se divulgar, vamos testar o cearense de kickbox. Foi a primeira vez que eu tinha um evento desse nível, né? Eu não tinha nem lutado profissional ainda. Inclusive, eu ia usar o cearense e o brasileiro para me poder treinar. Sim. Minha ideia não era nem ganhar o cearense, não o brasileiro. Foi fazer um teste. Então a gente foi, eu consegui ser campeão. Acho que eu fiz 2 lutas, meu irmão fez 3 lutas no mesmo dia. E a gente pegou os melhores da região, né? Tipo, as maiores equipes daqui e tal. E a gente conseguiu sair superior. Aí eu fui pro brasileiro. Aí eu vou me testar também no brasileiro e tal. Eu vou usar o brasileiro pra treinar, pá. E no meu primeiro ano de Team Urso, de kickbox e tal, eu consegui ser campeão brasileiro e campeão cearense. Quando eu fui olhar lá, é um evento amador que não tem ninguém amador. Todo mundo já, lutava WGP. Alguns caras tinham luta internacional. Todo mundo que eu lutei já era dono de equipe. Aí eu falei, porra, meu nível tá bom. Aí quando eu voltei, eu tive a oportunidade de lutar o Prime. Que era o meu sonho, era lutar o Prime. Aí eu consegui. Aí fui, venci. Aí fiz mais 2 lutas de kickbox por aqui. E o Danilo Danilo Drago, da Dragon Fight, né? Sempre me mandava mensagem de: vem treinar e tal, sei que tu vai ser campeão, tu tem aura de campeão e tal. Isso eu nunca tinha treinado com ele tinha me visto uma vez numa graduação e sempre a gente trocava mensagem, ele comentava minhas coisas. Aí eu, cara, eu vou testar. Vou ver como é o MMA, porque meu sonho era MMA, só que eu nunca tive coragem de botar a cara pra isso. Aí foi. Aí ele botou o pessoal pra me dar uma pisa, né, e tal, pra saber se eu voltava. Aí eu acabei voltando. Ele falou, tá de raça. Depois dessa tu continuou vindo, então... Aí a gente fez uma luta de MMA, mas antes da minha primeira luta de MMA, eu já tinha ido assistir o Acesso. Então meu foco que era, na minha cabeça. Eu fui assistir a luta do Acesso, e o meu foco eu vou fazer umas lutas pra poder lutar o Acesso.
Mas meu foco era o acesso, eu quero lutar o acesso. Uhum. Aí ficamos nessa, eu consegui uma vaga pra lutar o acesso, lutei. E pronto, foi minha luta com o Michael. Ali foi minha primeira luta, eu acho. Minha primeira luta de MMA. Sim. Aí eu acabei perdendo, mas me deu uma visibilidade gigantesca e tal. Até hoje todo mundo comenta dessa luta ainda. E de lá pra cá eu fiz mais 5 lutas e acabei ganhando todas por nocaute, né? Tive 3 no primeiro round, 4 no primeiro round e 1 no segundo. Aí meu foco sempre foi esse. Eu vou fazer uma luta pra lutar acesso. Acabou que aconteceu eu lutando o acesso bem antes. Minha primeira luta foi no acesso. Aí depois o meu foco era o quê? Quero fazer uma luta daqui 1 ano ou 2 fora. Ou no Rio, ou um Shotô, um LFA da vida e tal. Acabou bem antes. Apareceu uma luta no Shotô e eu acabei indo. Meu plano sempre foi esse. Lutava um evento já pensando em qual evento ia lutar. Mas sempre passo a passo. Muito massa. Como é que foi esse contato com o Shotô, assim? Como foi que veio o convite e como foi a tua experiência lá? Cara, o convite numa questão do Shotô, eu aceitei a luta dia 2 de junho. Aceitei a luta dia 2 de junho pra lutar dia 27. Né? Era um parceiro de equipe meu que ia lutar e acabou que não rolou, aí eu aceitei a luta. Eu pedi pra lutar, aí meu mestre foi e casou essa luta pra mim no Rio, né? Aí começou o burburinho pra comprar passagem, pra dinheiro pra alimentação, esse tipo de coisa. Foi atrás do patrocinador. Aí casamos a luta, a gente foi pra lá, a gente foi numa terça-feira. Foi pra terça-feira? Quarta-feira, pra bater o peso na quinta, o evento era na sexta. Uhum. Né? Cara, muito lindo o Rio de Janeiro. Muito bom, muito bonito, adorei a viagem. O evento em si dá uma estrutura pra gente absurda. O Shotô é uma parada assim inexplicável. O hotel que a gente ficou também inexplicável, assim, lindo. O Dedé é um cara super atencioso, pergunta como é que a gente tá, pergunta como é que tá o peso, esse tipo de coisa. O evento em si eu não tenho que reclamar nada, não tenho que falar nada. Excelente o evento, estrutura pontual. Cara, e qual é que tu sente a diferença de um evento como o Shotô para os eventos locais, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho no off, mas eu queria que tu explicasse aqui pra galera como que tu vê essa diferença, né? O que falta pra gente aqui pra que a gente chegue numa visibilidade de um Shotô da vida? Eu acho que o que falta daqui, além de mais investimento que eu falo, mais patrocínios maiores e tal, a prefeitura da cidade acreditar no processo, investidores locais acreditarem no processo, eu acho que é a única coisa que falta é isso. Mas assim, o acesso em si, ele é um ponto fora da curva em relação a outros eventos locais. Eu acho que os maiores eventos daqui, tipo o Prime e o Acesso, não ficam atrás em nada nos eventos de fora. Eu acho que a única coisa que muda é só a verba, sabe? Porque é um evento que começa no horário, termina no horário, a gente sabe que hora vai lutar, com quem vai lutar, como é que o atleta bateu peso, a gente tem todo um amparo médico, o contrato lá bonitinho, certinho. Tem coisa que eventos locais aqui muita coisa não tem. Tipo, tu vai lutar meio que apalavrado, entendeu? Sim. A gente vê também você falou muito bem colocado a questão do auxílio médico, né? A gente viu 2 lutas clandestinas, inclusive, no começo desse ano, acontecendo em cidades aqui do Ceará, e que terminaram em morte, né? Foram lutas ilegais que estavam acontecendo, se vendendo como eventos de MMA, e não tinha nem tatame, né? Então, um deles, o cara tomou um diretão no queixo, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. E o outro demorou, teve acho que foi um chute no externo, teve uma parada cardiorrespiratória. E não tinha uma equipe médica para ir lá ajudar. Então, toda essa estrutura que se fala de médicos, de bombeiros para caso de uma emergência, tudo isso é muito, muito importante, é prioridade total pro acesso, né? O acesso ele entrega realmente isso aí aqui no estado, e deveria-se ter, nos outros eventos daqui, uma fiscalização um pouco maior, né? A gente sente aí, você falou do apoio da prefeitura, e o apoio da prefeitura às vezes não é nem só na grana. Não, toda a estrutura de médico, de exames, de bombeiro, como você falou, de própria segurança, querendo ou não. Doar um espaço, às vezes muita gente tem que se virar, tem que estar alugando nesses eventos privados. Então, sendo que a prefeitura poderia
investir mais nisso, sabe? Porque, querendo ou não, vai dar um retorno. Com certeza. Cara, a gente viu, falando agora, já que a gente falou aí de coisa clandestina, enfim, de problemas, vamos falar aqui do momento atual do MMA do Ceará, né? Que a gente tem passado por um momento meio sombrio, né? Sim. Nas últimas semanas a gente teve 2 notícias envolvendo atletas, sabe que a gente pode chamar assim, 2 pessoas que eram do mundo do MMA e que estamparam aí as páginas policiais, né? Envolvimentos, enfim, em crime organizado, em agressão, coisas que fogem completamente da filosofia do esporte, né? Tu, como atleta, como que tu se vê nessa posição de defender a imagem do MMA, do esporte, né? Como que tu se vê sendo vetor de mudança para a nova geração, assim? O que a gente tenta passar para os nossos alunos, para as pessoas próximas, é justamente isso. Querendo ou não, antes de uma arte marcial, é um estilo de vida de respeito, disciplina, né, esse tipo de coisa. E é uma coisa que a gente passa muito para os nossos alunos no dia a dia. Só que além de falar, a gente tem que passar exemplo. Mais do que o que você fala é o que você faz. Então eu creio que seja muito isso. Uma coisa que, eu ganho meu dia, meu mês, meu ano, é quando uma pessoa fala, parabéns e tal, pela luta, comecei a treinar por conta de você, obrigado e tal. Eu recebi uma mensagem esses dias de o cara falando que tava com depressão e tal, tava muito triste, mas voltou a treinar agora, porque viu minha luta e tal, que vai ser inspiração pra muita gente, esse tipo de coisa acaba ganhando a gente. E sem perceber, a gente começa a motivar mais pessoas. A mesma coisa eu motivo essa pessoa pode motivar alguém próximo a ele mesmo, e por aí vai. Então eu acho que esses acontecimentos que vêm, essas tragédias que vêm no mundo do MMA, é um pessoal que ainda não percebeu que o momento dele passou. Eu acho que é muito isso. Então não consegue lidar bem com a aposentadoria. É uma coisa que sempre fez a vida toda e hoje não dá mais, não sabe mais o que fazer. Então acaba tendo seus surtos. Não que isso seja desculpa, né? Assim, pra ninguém fazer nenhuma atrocidade, mas aí entra também na questão do acompanhamento psicológico desses caras, né? Às vezes os caras têm a cabeça realmente fraca, nunca fizeram um acompanhamento de nada, e aí se vem, sei lá, como aconteceu aí no último caso, o cara tá num país estrangeiro, já tava com uma situação ruim aqui, chega lá, fica numa situação pior, e aí a cabeça endoida, assim. Mas, assim, zero justificativa, acho que... Zero justificativa. Quem errou dessa forma aí tem que realmente pagar pelos seus erros, né? E o UFC? Temos planos? Cara, vai ser sempre o plano principal. Sempre. Mas como eu te falei, passo a passo, luta a luta, que quando for pra chegar, vai chegar. Mas meu foco é esse, de fato. Eu sou publicitário, né? Então tem uma coisa que é focada assim pra mim, que é prazo, né? Me cobram muito de prazo. E aí eu quero saber um prazo. O UFC, quanto tempo tu acha que tu... Se meus cálculos der certo, 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eu acho que eu consegui fazer uma zoada bem considerável com 1 ano e meio de MMA. Então, se eu conseguir na mesma pegada, escolhendo a minha luta certa, os eventos certos e onde lutar, a hora que lutar, eu acho que em 2 anos eu tô bem. Cara, se daqui a 2 anos é o teu foco pro UFC, eu quero saber de ti daqui a 5 anos, assim. Qual é o cenário perfeito pra tua carreira? Cara, daqui a 5 anos, meu foco é estar estabilizado financeiramente, mentalmente e principalmente na minha carreira. Espero já estar defendendo meu cinturão. Boa, caramba. Tá, tu parece ter realmente esse plano muito bem estruturado, né? Sim, com certeza. Eu tenho pressa. Eu quero me aposentar cedo, sem dano cerebral, sem nada. Eu quero poder curtir o meu dinheiro, poder curtir minha família, porque querendo ou não, a gente abdica de muita coisa. Tipo, eu tô com 23 anos, mas já tô sentindo o cansaço da correria de ter que trabalhar, como eu te falei, tem que trabalhar, tem que treinar, tem que dar aula, tem que dar atenção à família. Então, é cansativo. É glorioso, é gratificante, mas é uma carreira muito cansativa. Eu imagino, cara. Pra gente finalizar, queria fazer um bate-bola, jogo rápido contigo aqui. Claro. Perguntinhas rápidas, tu responde de forma sucinta. E pra gente começar, tu tem um plano B, caso a luta não dê certo?
Eu tô fazendo faculdade de educação física. Boa. Qual foi a luta mais divertida da tua vida? A mais divertida foi com o Michael Johnny. Quem é o cara que tu mais respeita no esporte? Que eu respeito, Zé Aldo. Fora do MMA, com o que que tu tira onda? Eita. Cara, não sei. É um fifinha, dá valor um fifinha, joga uma sinuca, um ping-pong. Qual que é o hobby que tu é muito bom? Ixi. Estão dizendo ali que eu bebo bem, mas não é isso, né? Cara, eu vivo em função da luta. Realmente, eu parei pra pensar agora, é exatamente isso mesmo. Tipo, o meu hobby é assistir luta, quando eu vou trabalhar é treino, é essa parada aí. Comentarista, então, pode ser um futuro legal? Meus planos é ser matchmaker. Ou empresário de atleta. Como eu te falei, eu tenho pressa, então eu quero fazer uma carreira grande, quero abrir porta para as pessoas que vêm depois de mim e poder ganhar dinheiro com outras pessoas. E a última pergunta é, quando falarem de ti no futuro, Yuri Anselmo daqui a 20 anos, tu quer ser lembrado pelo quê? Cara, pelo legado. Com certeza, eu quero ser respeitado. Perguntar hoje qual é o meu foco, tipo, daqui a 10, 20 anos as pessoas estavam falando meu nome, que eu fui um dos maiores da história. Muito massa. Yuri, muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu, sempre que precisar, pode chamar que eu tô aqui. Adoro falar. E eu quero que você fale o seguinte. Pra despedir, eu fiquei sabendo, recebi aqui no ponto da produção, que tem uma luta internacional marcada. Fala um pouquinho dessa luta aí. Então, falta só alguns detalhezinhos burocráticos, mas provavelmente eu vou estar lutando dia 9 de agosto. Na Ucrânia. Eu não posso falar ainda do evento por questão de, né? De contrato, claro. Contrato, não posso falar ainda do evento, nem oponente, esse tipo de coisa. Mas em breve vocês vão estar sabendo. Mas de antemão é em agosto. Perfeito. Como é que a galera faz pra acompanhar teu trabalho e ficar sabendo aí em primeira mão? Curta e siga lá yuri.anselmonobre, tá? Que vou estar postando tudo, treino, rotina, meu dia a dia, tá tudo lá. Exatamente. E o link aí pro Instagram dele vai estar aqui embaixo, então cliquem lá, acompanhem o trabalho do cara, que é bom demais. Então, mais uma vez, Yuri, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que acompanhou esse bate-papo até aqui. A gente fica muito feliz em ter esse apoio do Acesso, trazendo atletas que já lutaram na competição e que ainda vão lutar mais, né? A gente pode esperar mais. Acesso 10, estou esperando um convite, hein? Opa! Aí, então tá aí, ó, Acesso 10. Traz o cara de novo, vai ser bom demais. Então é isso, muito obrigado. Finalizamos então aqui a nossa trilogia de MMA cearense. Se vocês gostarem, vocês comentam lá, que aí talvez a gente faça uma parte 2, uma parte 3. Então, muito obrigado a você que acompanhou. A gente se vê na semana que vem com outro tema e novos convidados, novas histórias para vocês. Um beijo e até a próxima.